Vamos lá, caras. Agora falando propriamente da conservação da quantidade de movimento, tá bom? A gente vai falar desse tema, dar alguns exemplos para que você possa entender basicamente o que seria isso. Quando eu uso o termo conservação, eu estou falando de algo que se mantém constante, tá? E no caso, aquilo que vai se manter constante é a quantidade de movimento, que a gente conhece e representa pela letra Q, tá bom? Então, a quantidade de movimento ela só se conserva quando é satisfeita uma condição muito importante, que o sistema seja um sistema isolado, tá? No caso aqui, o meu sistema totalmente isolado, onde o somatório de todas as forças externas que possam vir a agir sobre ele seja zero, tá bom? Então, no caso de um sistema isolado, há conservação da quantidade de movimento. Então, mas professor, o senhor falou que sistema é isolado quando o somatório das forças externas é zero. E como isso, de fato, traz como consequência a conservação da quantidade de movimento? Vamos ver, caras. Olha só. Lembra que impulso produzido por uma força, geralmente quem produz o impulso são forças externas, né? Então, o impulso era força externa vezes tempo. Se essa força externa for zero, nós vamos ter que o impulso é zero. Só que impulso, caras, também é variação da quantidade de movimento. Então, se o impulso é zero, então a variação da quantidade de movimento também é zero. Tá ok? Ah, professor, se variação da quantidade de movimento é igual a zero, a gente tem uma consequência muito forte com isso. Por quê? Variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, igual a zero. Se eu passo para lá, o inicial vai ficar que a quantidade de movimento final vai ser igual à inicial. Ou seja, a quantidade de movimento que eu tinha no começo, tá, vai ser igual à que eu tenho agora no final. Tá ok? E essa afirmação aqui, ela só é verdade quando isso daqui é verdade. Tá ok? Então nós temos aí um sistema onde a conservação da quantidade de movimento é respeitada, tá bom? Professor, mas existe também a conservação da energia, é verdade. Só que a conservação da quantidade de movimento ela é muito mais geral do que a conservação da energia, tá? Mesmo com forças externas, nós podemos ter perda de energia. Aqui não. Se tiramos as forças, se tiramos a influência das forças externas, o nosso sistema tem sua quantidade de movimento respeitada, tá bom? Professor, como assim? Vamos explicar aí. Olha só, eu vou colocar aqui um exemplo bem simples para você entender isso. Imagine que eu tinha uma bolinha parada, tá? Eu tinha uma bolinha parada. E essa bolinha, ela tinha uma massa de 10 quilos. Uma bolinha bem pesada, né? Sua velocidade inicial era zero. Outra bolinha está vindo em encontro a ela. Essa bolinha também tem 10 quilos. Tá bom? Só que ela está com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Tá? Estou colocando as duas com a mesma massa porque fica mais fácil de fazer as contas. Então, lá vem ela. E elas se chocam. Lembrando aqui, nós temos normal e nós temos peso, só que eles se anulam. Então, após se chocar, esse aqui é o antes. E nós vamos ter o depois. Tá? Como seria o depois? Vamos lá. Essa primeira bolinha aqui, ela vai parar devido ao choque com a outra. Tá? E a outra, ela vai começar a andar, tipo bolinhas de sinuca, tá bom? Nossa pergunta é, com que velocidade essa bolinha vai sair andando para a direita? Ah, professor, isso é muito fácil. Tem que ser necessariamente 2 metros por segundo,
porque as duas têm a mesma massa. É verdade, caras. E o princípio que permite que a natureza se comporte dessa forma é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quer ver? Vamos lá. Quanto é que era a quantidade de movimento inicial do sistema? Lembrando, ó, é a quantidade do movimento do sistema inteiro que se conserva. No início, era fácil, professor. Era a massa da primeira bolinha, que eu vou chamar essa aqui de bolinha 1 e essa aqui de bolinha 2, vezes a velocidade da primeira bolinha, mais a massa da segunda bolinha, vezes a velocidade da segunda bolinha. A massa da minha primeira bolinha era 10. A velocidade dela era 2. Mais a massa da minha segunda bolinha era 10 também. Só que sua velocidade era 0. Então isso dá 0. 10 vezes 2 dá 20. Então, 20 quilos vezes metro por segundo. Tá ok? Então nós temos aí uma quantidade de movimento antes do choque entre as bolinhas de 20 kg por metro por segundo. Tá? Vamos ver qual vai ser a nova quantidade de movimento depois disso. Lembrando que essa bolinha aqui parou, né? Então vamos lá. A primeira, massa 1 vezes velocidade da primeira. Essa daqui continua sendo a bolinha 1 e essa daqui é a bolinha 2. Mais massa 2 vezes então fica a massa 1 ela é de 10, só que agora a minha bolinha 1 está parada, velocidade 0, mais a massa 2 que é de 10 vezes a sua velocidade que é 2. Ora, isso aqui vai dar 0. Pronto. 10 vezes 2 dá 20 também. Professor, a quantidade de movimento no começo é igual à quantidade de movimento no final. É verdade, cara, tem que ser. A única velocidade possível para esse cara, se esse daqui parasse, seria de 2 metros por segundo, para respeitar a conservação da quantidade de movimento. Tá ok? Ah, professor, mas se as bolinhas não tivessem a mesma massa, como é que ficaria? Com qual velocidade a bolinha 2 ela sairia? Vamos ver. Vamos imaginar. Agora vamos imaginar a mesma situação, tá? Nós tínhamos uma bolinha a 10 metros por segundo e ela tinha uma massa de 10 quilos. A outra bolinha estava parada. Então, velocidade 0 e massa metade da massa da outra, 5 quilos. Tá bom? Isso aqui é antes. Aí depois, professor, sempre essa bolinha aqui vai parar, a bolinha 1? Não, caras, nós vamos ver depois que existem vários tipos de colisões diferentes. As duas poderiam ir juntas, a 1 poderia voltar. Eu estou colocando aqui uma situação bem controlada para a gente entender o princípio da conservação da quantidade de movimento, tudo bem? Então vamos lá, vamos supor que a bolinha 1, depois do choque, isso acontece, você já deve ter visto um filme de sinuca, onde aparece uma jogada de sinuca que a bola para, a bola preta, e as outras saem. Então, ó, vamos descobrir com que velocidade a bola 2 sai. Tá bom? Vamos ver. Primeiro a gente vai calcular a quantidade de movimento inicial. E como só existem forças internas aqui, já que as forças externas se anulam, que é normal e peso, e não temos atrito aqui no caso, então vai ser quantidade de movimento inicial, vai ser a massa da bolinha 1 vezes a velocidade 1, mais a massa da bolinha 2 vezes a velocidade 2. A massa da bolinha 1 é 10, a velocidade é 10 também. A massa da bolinha 2 é 5. Sua velocidade é 0. Então isso dá 0. 10 vezes 10, eu vou ter 100 quilos vezes metro por segundo. Então essa é a quantidade de movimento no início, antes do choque. Agora depois do choque, vamos lá. Quantidade de movimento final vai ser
Aqui minha bolinha 1 e aqui minha bolinha 2, tá? Minha bolinha 1 está parada. Massa da bolinha 1, não esqueçam, sempre a quantidade de movimento que a gente vai considerar é a quantidade de movimento do sistema, tá? Todo mundo envolvido. Vezes velocidade 1, mais massa da bolinha 2, vezes velocidade 2. Então vai ficar, a massa da bolinha 1 continua sendo 10, tá? A velocidade, só que agora é 0, ela parou depois do choque. Mais, a massa da bolinha 2 é 10. A velocidade da bolinha 2, qual deve ser? Vou chamar de x. E aí? Supondo que foi respeitado o princípio da conservação da quantidade de... só desculpa, tem um erro aqui meu, né? A massa da bolinha 2 não é mais 10, é 5 vezes x. Tá bom? Então, vamos lá. Supondo que a quantidade de movimento se conservou, não existiam forças externas não nulas agindo, tá? E qual deve ser a velocidade, qual deve ser esse x para que essa quantidade de movimento seja respeitada? Fácil, professor. Como isso aqui vai ser 0, não vai influenciar. Então, tudo vai depender do 5x. Professor, se tem que dar 100, então o x tem que ser necessariamente 20. Porque 5 vezes 20 vai dar 100 também. Olha aí. Que fácil. Ou seja, a velocidade da bolinha 2 tem que ser 20 metros por segundo para que a conservação da quantidade de movimento seja respeitada. Professor, peraí, se a massa da bolinha caiu pela metade, então a velocidade teve que dobrar para respeitar a quantidade de movimento? Caras. Por isso que objetos mais pesados, tá? Quando batem em objetos mais leves, fazem com que esses leves ganhem muita velocidade. Tá bom? Fácil isso? Bem fácil, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vocês, que é de um objeto que tem que ficar conhecido para vocês, porque é de uma questão que já caiu no Enem, tá? Se não me engano, 2014, que é o pêndulo de Newton. O pêndulo de Newton é composto geralmente por 5 bolinhas que ficam batendo umas nas outras e oscilando para lá e para cá, tá? Eu coloquei aqui 2 situações para a gente ver o que acontece, uma vez que a gente considera aqui que a quantidade de movimento se conserva. Professor, se conserva sempre? Com uma certa aproximação, porque tem um atrito com o ar e tal, mas a gente desconsidera. Professor, e a tração aqui? A tração ela vai se anular com força-peso. Então, para pequenas oscilações, a gente consegue uma boa aproximação da conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, vamos lá. Lá vem uma bolinha com a velocidade v. Todas essas bolinhas têm a mesma massa. Depois que ela se chocar com essa bolinha, o que é que vai acontecer? Professor, se eu tenho uma massa e uma velocidade para cá, depois do choque, eu tenho que ainda ter uma massa e uma velocidade para lá. É verdade, caras. E é isso que vai acontecer. Essa bolinha vai se chocar com essa daqui e vai ficar paradinha aqui. 1, 2, 3. Essa bolinha feia, cara. 4. E a última bolinha é que vai ser expulsa do meu conjunto. Porque como todas têm a mesma velocidade, então vai ficar massa da bola, mesma massa, vai ficar massa da bolinha vezes a velocidade daquela. Olha só que legal. Então, professor, houve conservação da quantidade de movimento? Houve. Quanto é que era a quantidade de movimento no começo? Era a massa dessa bolinha vezes a velocidade dela. E quanto é que é agora depois do choque? É a massa da mesma bolinha, porque elas têm todas a mesma massa, vezes a velocidade da outra bolinha, certo? Então, se bate uma aqui, sai uma lá no final, tá? Não poderiam sair duas, porque senão nós teríamos duas massas. Agora vamos ver essa outra situação aqui. Olha só, aqui eu tenho, olha a minha quantidade de movimento, é 2m vezes v. Por que 2m, professor? Porque eu tenho duas bolinhas de massa m, que vão se chocar com essas três aqui, tá? Depois que se choca aqui, o que é que vai acontecer? Professor, se eu tenho 2mv para a direita, depois do choque eu ainda tenho que ter 2mv para a direita. Então,
eu vou ter aqui aquelas duas bolinhas que ficaram paradas. Essa terceira não pode se mover. E duas bolinhas, essas duas que estavam aqui, ó, elas vão para a direita. Ou seja, se cada uma tem massa m, a quantidade de movimento vai ser 2mv. Olha só, no começo eu tinha 2mv para a direita e agora eu tenho 2mv para a direita ainda. Ou seja, minha quantidade de movimento permanece a mesma. Professor, e se tivesse 3, o que aconteceria? É você que vai responder essa questão aí no exercício, tá bom?